Pois bem, vamos então fazer mais uma live, né? Boa noite a todos. Final de domingo, né? Um calor infernal que está aqui, mas tudo bem. Vamos lá para mais um assunto interessante para o nosso engrandecimento mental e espiritual, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a toda a espiritualidade, os meus mentores, o clã cigano que eu acompanho, os mestres ascensionados, Germano, Moria, Curtume, Serapis Bey, né? Joshua Ben Pandira, o Jesus Cristo, na força dos 7 espíritos que nos acompanham, e na força, na energia da luz de Jesus e do universo, eu estou aqui novamente para mais uma transmissão ao vivo, para mais uma live, e que essa live possa engrandecer aqueles que tiverem a oportunidade de acessar o meu canal, né, e poder ver alguma coisa, né? Gostaria de agradecer também àqueles que estão acompanhando as minhas páginas. Deixa lá um joinha, um like, ou até mesmo um dislike, porque quando nós lançamos um assunto no YouTube, né, e ele vê que aquele assunto ele é de interesse de muitas pessoas, ele compartilha, entendeu? Então, isso é muito importante, esse trabalho que eu estou fazendo, né? E se alguém, de uma certa forma, quiser questionar, ali na página mesmo, pode estar discordando, colocando seus comentários, né? Então, se inscreva no canal, vamos junto, né, nessa batalha aqui para desenvolver o nosso mental, para desenvolver o nosso espiritual, para que nós tornemos espíritos de luz, caminhando pela luz, ajudando, né, a todos esses espíritos que eu falei a fazer a transição planetária. Não vamos esquecer do mestre Órion, né, que me orienta no que eu devo ler, e no mestre Arctúrio, né, onde eu estou aprendendo a cura. Então, isso é muito importante, né, os meus companheiros espirituais, né? Eu deixo aqui para vocês, né, o meu testemunho de que depois que eu resolvi tomar, né, como amigos, né, companheiros de jornada, a espiritualidade, né, eu só cresci, eu só conquistei coisas boas na minha vida, tranquilidade mental, né? Então, isso é muito importante na vida da gente, né? Os ciganos, eles têm uma força muito grande, e eu sou descendente de ciganos, então eu gosto do clã ciganos, né? Eu respeito toda a espiritualidade, aceito todos eles numa boa, não tenho preconceito com nada, que esse é melhor do que aquele, que esse é de mesa branca, esse não tenho nada contra nada, né? Eu sou a favor das minhas ideias, sou a favor daquilo que eu penso, naquilo que eu faço, naquilo que eu busco o entendimento e naquilo que eu consigo desvencilhar, né, e unir com o que eu tenho dentro de mim e chegar a uma conclusão, a um contexto. É isso que eu estou trazendo aqui. Eu sei que muitas pessoas discordam, né, mas é interessante que haja discordância em todos os assuntos para acirrar o debate. Quando as pessoas estão debatendo um assunto, é porque aquele assunto é interessante. E é isso que nós precisamos fazer, né? Ir ao debate, fazer as coisas acontecerem. Eu estive assistindo uma palestra muito interessante de um preto velho muito inteligente, né, o pai João de Aruanda, né? Trabalha na linha da Umbanda, eu acho que eu já falei aqui,
A Umbanda surgiu porque o espiritismo de mesa branca, na época, não aceitava que os preto velhos, que os ciganos pudessem dar as suas mensagens, pudessem serem recebidos nos centros de mesa branca, nos centros de Allan Kardec. Não sei de onde tiraram essa ideia que eles não podiam, né? E eles, então, um senhor, um médium, ele começou a fundar a Umbanda e fez o primeiro terreiro dele na cidade do Rio de Janeiro. E esse pai João, né, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o ser humano, ele não pensa que tudo que acontece, né, e seja um reflexo, né, tudo que chega até ele, tudo que acontece à sua volta, né, está dentro de nós. Eu achei muito interessante essas colocações. Né? É reflexo do que nós temos dentro de nós. Depois ele explicou. Né? O que seriam isso? Os nossos traumas, né? O trauma das sombras, das luzes mal compreendidas, porque, de repente, as pessoas elas estão se conectando com determinadas entidades, determinadas organizações, achando que aquelas lá são luzes, mas nada mais são do que coisas mal compreendidas, das culpas, do medo, daquilo que chamamos de fracasso, de derrota, dificuldade ou provação. Né? Quando acontece alguma coisa errada para nós, a gente vai falar, isso é provação. E a gente aceita aquilo lá. Acontece uma dificuldade, Deus quis assim. Né? Um fracasso, uma derrota, é provação na minha vida, eu tenho que passar por isso para eu melhorar. Né? Essas são as justificativas que nós damos para a nossa procrastinação em buscar pelo autoconhecimento. Palavras do pai João de Aruanda. E essas questões internas que acabam volumando e se transformam nos conflitos externos e nas dificuldades que o ser humano vive no seu dia a dia. Né? Vocês me desculpem, eu estou lendo porque eu copiei tudo o que ele falou para não errar uma vírgula. Ele fala que a autodefesa psíquica e energética é reconstruir a vida diante desses desafios. É aquilo que eu falei numa live atrás, quando eu fiz uma live dizendo, né, que a gente precisa parar, fazer uma meditação e perguntar como eu me sinto diante da tristeza, como eu me senti no momento em que eu estava feliz, o que aconteceu para que eu me sentisse feliz naquele momento, né? Como eu ajo diante de uma provocação de alguém, e trabalhar isso dentro da gente, para que isso não se transforme, né, em algo que possa nos torturar e nos levar à doença. A doença através da psique. A doença começa na alma. Né? E nós precisamos criar entre nós uma autodefesa psíquica. Né? Então, ele fez essa colocação e que nós devemos reconstruir a nossa vida. Então, no entendimento dele, a gente tem que buscar pelo autoconhecimento, saber o que temos dentro de nós, reconstruir a nossa vida, sanando os motivos que nos levam a ficar doente psiquicamente. E ele alienta que para aqueles que querem contribuir nos trabalhos do bem, seja no centro espírita, seja ajudando as pessoas por aí, essas pessoas precisam se desenvolver, porque se a pessoa ela não consegue adentrar dentro do seu mundo para poder mudar o que está acontecendo à sua volta, né, próximo de si, como que ela vai ver o mundo invisível?
que é o mundo dos espíritos? Como que ela vai entender o mundo de um obsessor, né, se ela não entende o mundo interior que há dentro dela? Olha que colocação interessante do pai João de Aruanda, né? Eu estou fazendo questão de falar o nome dele, porque, de repente, quando você começa a falar de determinado assunto, daí vem todo aquele pessoal lá, os eruditos e não cumpridores do que deve fazer, achando, ai, mas aquela pessoa, ela formou no quê? Eles acham que você ir numa faculdade, você adquire informação, você sai de lá, é o Einstein da vida, está sabendo tudo, e não é bem assim. A gente precisa estar constantemente estudando, e aqui eu estou falando de coisas da vida, né? Para se falar dos assuntos relacionados à nossa vida, à nossa evolução, você não precisa formar-se em universidade nenhuma. Você já tem tudo dentro de si. Você não precisa ser formado numa universidade, você não precisa ser formado de filosofia para estar falando sobre a história dos povos. Você não precisa fazer uma teologia para você querer passar para as pessoas quem é o Deus verdadeiro. O ser humano não precisa disso, não. Você precisa, sim, aprender a matemática, a física, a nossa língua, um outro idioma, isso se faz necessário. Mas para aprender quem realmente é o Criador do universo, para aprender a transmutar essas forças todas, basta que você adquira um pouco de conhecimento na física quântica, para você ter a facilidade. Se você quiser adentrar nos assuntos, né, trabalhar com numerologia, né, trabalhar com... Você vai estudar numerologia, você precisa ter um pouco de entendimento de matemática. Se você quiser falar sobre os signos, a influência deles até nós, vocês vão ter que estudar os planetas, mas aí é uma ampliação. Mas para saber quem é Deus, nós não precisamos fazer uma faculdade de teologia ou filosofia para a gente entender quem é Deus. A criança, quando ela já nasce sabendo quem é o Criador do universo. Acontece que daí ela vem nesse mundão aqui, aprende tudo errado, quer dizer, desaprende o que ela já tinha dentro de si, ela aprende coisas erradas para se moldar naquela família que ela vem, né? E leva uma vida errada, uma vida toda cheia de doença, cheia de descontrole emocional, para se adequar naquela família. Isso tem que acabar. A responsabilidade de uma família, de um casal, quando ele se propõe, né, a gerar um filho, eles precisam pensar nisso. Né? Que possibilidades eu vou dar para esse espírito que está vindo na minha família, para que ele consiga evoluir e alcançar os propósitos pelos quais ele veio aqui. Né? Mas a gente não faz isso. Eu não fiz. Eu fiz depois que eu fui aprendendo. Eu dou liberdade para os meus filhos, mas sempre estou apoiando naquilo que eles precisam nessa área. Né? Mas a maioria não faz. Dificilmente as pessoas se sentam, né? Senta para ver TV, todo mundo junto. Hoje acho que nem isso, porque todo mundo tem no seu quarto tem uma TV, tem internet, tem tudo. Né? Mas as pessoas deveriam sentar-se após um jantar com seus familiares e tentar encontrar o entendimento que aquela família tem a respeito do mundo, qual a visão que eles têm do mundo, o que eles se propõem, né, a fazer para melhorar o mundo, o que eles estão fazendo para se tornar um ser humano melhor. Houve evolução na família? Né? Desde que eles se constituíram em família, houve evolução? Que tipo de trabalho eles desenvolveram? O que eles precisam ainda desenvolver para que haja ajustes e que todos estejam bem? O ser humano não faz isso. O ser humano reúne na noite de Natal, diz que é para comemorar o aniversário de Jesus Cristo, aquela matança, né, de animais, bebida. Se preocupe em colocar roupa da cor, porque no fim do ano, né, tem as cores que as pessoas usam, porque
dependendo da cor, vai acontecer uma determinada, você vai ter amor, vai ter dinheiro, vai ter tudo isso, né? Comer lentilha no final do ano, não pode comer carne, porco lá, que galinha, que cisca para trás, no dia 1º, dia 31, tem que comer a lentilha, né? Isso aí tudo é invenção do homem, tudo mitologia isso aí, que as pessoas ainda acreditam, né, que possa existir. Mas se de repente aquilo faz bem para ela, acreditar naquilo, maravilha. Né? Ela acha que é necessário. O ser humano, quando ele faz uma meditação, para você fazer uma meditação e assim, sem fixar em alguma coisa, né? Simplesmente fixar no mental, é bastante difícil. Né? Eu consigo fazer a minha meditação, né, e fixar na minha mente, mas eu venho estudando isso, né, há mais de 20 anos. Né, muito mais eu venho estudando isso. Aprendi muito com o Luiz Gasparetto. Luiz Gasparetto me ensinava a gente a fazer umas meditações, entrar dentro da gente, que era maravilhoso. Né? Nos programas da Rádio Mundial ele fazia isso. Né? Infelizmente ou felizmente, não sei, ele está feliz agora, ele desencarnou, ele pode nos ajudar do mesmo jeito de onde ele está, né? Mas ele foi um ótimo ser humano aqui para orientar as pessoas. Né? Tudo que ele ensinou, o que ele fez, o que ele falava, né? E aqueles que aprenderam com ele tiveram esse privilégio, né? De aprender com ele, aprenderam coisas incríveis, né? Eu mesmo aprendi muita coisa com o Luiz Gasparetto, né? Eu agradeço a ele, esse espírito maravilhoso que ele é, né? Na companhia lá dos espíritos que ele recebia, né? E Calunga era um deles. O Calunga é maravilhoso nas palestras que ele faz, né? Mas vamos voltar aqui, né, para o nosso querido Preto Velho, pai João de Aruanda, né? E ele falou, né, que não há como a gente propagar, ajudar o outro, né, se nós não sabemos transmutar as energias, mudar. Por exemplo, eu estou infeliz. Eu tenho que aprender dentro de mim a transmutar essa energia de infelicidade para algo bom. Para eu viver algo bom naquele dia, para eu irradiar algo de bom para quem estiver próximo de mim. Nós precisamos aprender isso, saber o que está influenciando, né, as mudanças repentinas de energia à nossa volta, o que nós estamos atraindo, por que está vindo essas mudanças, buscar dentro do nosso interior o porquê disso tudo, né, e aprender como você mudar isso para você poder entender um obsessor que, de repente, está atrapalhando uma outra pessoa. O obsessor nada mais é um espírito desajustado que está precisando de entendimento. Né? Quando uma pessoa ela recebe esse tipo de energia, porque ela também está com problemas. Então, num trabalho de desobsessão, você vai ter que fazer um trabalho dobrado, você vai ter que entender a energia do obsessor e do médium que está fazendo a transição das coisas. E se a pessoa, se ele não tem, né, o domínio de transmutar todas as energias, como ele vai fazer isso? Como isso vai se processar? Ser médium não é somente estudar toda a obra de Allan Kardec, ler todos os livros do Chico Xavier, do Valdo Vieira, né? Fazer caridade, ir lá na quinta-feira, lá na instituição, participar de bazar, né? Almoço beneficente, fazer caridade para alguém, isso não é ser médium. Ser médium é muito mais sério. Principalmente para aqueles que têm o terceiro olho, a terceira visão aberta e que vê as coisas. O médium ele precisa estudar constantemente, seja ele da qual denominação ele seja kardecista, de mesa branca, ou seja de um centro de umbanda. Né? Ele precisa estar estudando para ele ter o respaldo e dar o atendimento correto
para as pessoas que vão até ele. Esse médico que recebe o pai João de Aruanda é espetacular, para trazer esse tipo de ensinamento, né, dele, né, é maravilhoso. A espiritualidade, ela vem cobrando que ela não tem pessoas adequadas para estar fazendo o trabalho de transição entre eles. Eles precisam falar muita coisa para a humanidade, mas não existe aparelho, não existe pessoa com adequação para fazer o que eles pretendem que se faça. Então, eles pedem encarecidamente que as pessoas busquem pelo autoconhecimento, porque a transição que nós estamos passando, ela está exigindo cada vez mais que isso aconteça. É necessário que nós façamos uma limpeza no nosso mundo interior, né? Rever conceitos, vícios acumulados por décadas na história da humanidade, compreender, né? Compreender a dimensão da sombra, né? Que pensamos que é luz. De repente, alguém vem e fala uma coisa para nós, como sendo de luz, e nós acreditamos sem ao menos nos questionar, será que é mesmo? Então, para que serve o Deus que temos dentro de nós, se não é para isso? Nós vamos acreditar só a preguiça de ver as coisas? Nós devemos aprender a ver o lado bom das pessoas do mal. Aprender, eu achei essa colocação dele maravilhosa. Nós devemos aprender o lado bom das pessoas do mal, mas também nós precisamos ver o mal das pessoas do bem. Olha que interessante isso. Isso aqui, só esse título aqui, dá uma live que não acaba mais. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer em nós uma defesa psíquica. Tá? Olha aqui, quanta sabedoria em uma palestra dita, né, por um ser maravilhoso, um preto velho. As pessoas têm preconceito, né, não é um pedagogo desencarnado, um médico que falou, não vou acreditar, né? Olha só, quanta sabedoria. Né? Por que nós temos que fazer isso? Porque nós precisamos entender a relação que existe entre as energias e transformá-las, como eu venho fazendo aqui. Transformar aquelas que são contrárias, né, às energias benfazejas que a gente tem que ter conosco. A gente tem que começar, tudo que você vai fazer, você tem que começar se ajudando a si próprio. Né? Porque ele até fez uma colocação, ele falou que quando existe catástrofe, tem um monte de gente lá que fala, eu vou lá ajudar. Teve lá o problema de Brumadinho, lá todo mundo falou, vamos lá para ajudar. Ele falou, só que a pessoa, até para ajudar, eles não dispensam a caridade, mas até para ajudar você precisa entender, você precisa estudar. Porque ao invés de você mandando um monte de voluntário lá, ele pode complicar um processo que vem acontecendo do lado espiritual, né? Porque ele é um incompetente, porque ele não estudou, porque ele não entendeu. A pessoa, quando ela encontra disponibilidade para entender a si próprio, ela sai buscando as coisas, ela passa a entender tudo à sua volta. E existem situações em que nós não podemos atrapalhar a espiritualidade, o trabalho que a espiritualidade vem fazendo. Né? É quando as pessoas falam assim, mas como que eu vou saber, como que eu sei que aquele vai num centro espírita, por exemplo, um trabalho lá? Como eu vou saber realmente se o médium não está mentindo, se o espírito veio realmente? Isso acontece com pessoas que desconhecem do assunto.
né? São os curiosos, porque em determinados trabalhos não é qualquer pessoa que pode participar. Né? O médium, quando ele é o dirigente, né, de um trabalho, ele sabe o dia que vai fazer, qual tipo de médium deve participar. Hoje em dia, o que acontece? Você chega num centro e você fala, eu estou sentindo isso aqui lá, vamos sentar na mesa e vai receber o espírito. E não é bem assim. Não é bem assim que as coisas se processam, que as coisas acontecem. Porque tudo isso acontece, né, na mente da pessoa, né, na psique, entendeu? As pessoas não aprenderam isso, mas elas podem aprender. Se você tem interesse, se a pessoa tem interesse mesmo em desenvolver a mediunidade, né, a espiritualidade, né, você vai ter que estudar muito. Estudar muito, requer muito estudo mesmo, principalmente, né, sobre começar ajudando a si próprio. Ajudando a si próprio é fazer o quê? É buscar o entendimento para resolver seus problemas. Uma pessoa doente, ela não consegue fazer um trabalho no centro. Ela está doente, como é que ela vai ajudar o outro? Não tem como. Né? Existe o pessoal aí que põe as cartas aí de tarô, né? E um dia um tarólogo ele falou uma grande verdade. Ele falou assim: se a pessoa está doente, porque existem duas situações para ver as cartas de tarô. Existe a leitura técnica, que a pessoa ela vê pelo estudo que ela fez, estudo que é técnico, ou existe a leitura mediúnica, né? Porque como que é essa leitura mediúnica? A pessoa, o consulente, né? Quando ele vai até uma pessoa que ela, de repente, ela tem uma entidade que ajuda, aquela entidade lê o registro acástico do consulente e passa para a pessoa. Isso é uma leitura mediúnica. Né? E é fácil de perceber quando a leitura é mediúnica ou não. Apesar de que, ultimamente, as pessoas falam, espírito tal foi buscar tal coisa e trouxe aqui. E o outro, e você está vendo que não é nada daquilo, mas eles estão usando isso. O ser humano está usando isso. E está errado. Está errado. Tem que saber dividir as coisas. Eu vou fazer uma leitura mediúnica, o meu mentor vai estar junto. É ele que vem, é ele que vai ver o registro acástico lá da pessoa, vai ajudar para que eu entenda aquelas energias e vai passar para mim. Eu vou saber a energia que a pessoa está vivenciando, né? Agora é técnico, né? Eu vou simplesmente colocar as cartas, vou começar a ler a simbologia, fazer a minha interpretação. Mesmo assim, quando você faz uma leitura técnica, né, botando ali a tua interpretação, é o seu sexto sentido que está falando. É o que tem dentro de si, o que você veio acumulando muito tempo. Mas para isso você também precisa desenvolver dentro de você. Não pode sair por aí simplesmente fazendo as coisas. Né? Você tem que ter um entendimento do que você vai fazer realmente. Né? E ele fala, né? Como o médio pretende se desdobrar para outros espaços, né? Sendo que, como o médium pretende se desdobrar para outros planos da vida, para auxiliar os benfeitores ou os guardiões, se ele não faz viagem das suas energias, né? Como que ele vai querer fazer esse... Por exemplo, ele falou do projeção astral, né? O teletransporte, transporte aquele médico que ele vai lá, busca o obsessor onde ele estiver e traz. Se ele não sabe, ele não entende, né, a sua viagem interna dentro de si, como ele vai conseguir fazer essa viagem no seu exterior para ajudar uma outra pessoa? Né? Por quê? Ele tem que ter autodefesa psíquica também para ele não se complicar. É daí que começa a aparecer os loucos. Aí, eu estou ouvindo voz, eu estou com encosto, estou com isso.
O médium, quando ele está equilibrado, quando ele está atento às suas energias interior e exterior, né, ele capta. Na hora que muda a energia, ele sabe que a energia mudou. Ele é capaz de estar num lugar onde a energia não é favorável a ele, ele pode transmutar aquela energia. Não é essa história, não, você coloca um esparadrapo no umbigo, como diz aquela mulher lá na TV, e você vai em determinado lugar que você não pega nada. Sei lá, não é assim a coisa. O máximo que você faz, né, que quando algumas energias elas atrapalham, elas fazem com que o chakra umbilical ele funcione da maneira contrária, que é o nosso foco de defesa, né? Mas e os chakras, os outros que nós temos, os outros 6 que nós temos? Qual a proteção que ele vai ter? Né? Se desalinha você vai ter um monte de problema, porque as pessoas estão cheias de problema. Né? Dor nas costas, desvio do chakra cardíaco, problema de gripe, resfriado, dor de garganta, chakra da laringe, né? Da garganta. Por quê? A pessoa não fala, precisa falar, liberar esse chakra, colocar ele para funcionar direito, não ficar guardando as coisas, né? Umbilical. Chakra umbilical é que traz as defesas. Todas as pessoas que têm problema no quadril, né, no ventre, né, no baixo ventre, fígado, estômago, fígado, intestino, é problema da defesa, né, que está sem a proteção de que pega energia da terra, traz para o corpo, transmuta e devolve para a terra. A terapia da medicina, né, auxiliar, ela é excelente. Ela é excelente. Eu me curei de depressão, de ansiedade, né, com essa terapia alternativa. Né? Então, quando você faz, né, a inversão completa, né, no mundo das energias, no psiquismo, dos que pretende ser espírito da luz auxiliando Jesus. Né? Não é isso? Quando você fala de manhã, eu quero ser luz, eu quero caminhar com a luz, você está se propondo a se tornar alguém para auxiliar Jesus naquilo que ele começou lá atrás. Né? A espiritualidade está necessitando de ajuda para tornar o mundo melhor. Precisamos nos livrar do lixo mental, né? Porque nós conseguimos estar enlameados com os achismos, os conceitos estranhos adquiridos aqui e acolá, coisas inúteis que não auxiliam na realização mental. Muitos querem ajudar nas situações criadas por pessoas de mentes falidas, mas essas pessoas não sabem se ajudar. Isso é a palavra do Pai João de Aruanda. Não adianta ser ajudante de boa vontade se não sabe ajudar a si próprio. É necessário capacidade para enfrentar os desafios. Na era da transição, precisamos de instrumento para saber o que fazer, onde fazer e para quem fazer. Né? Olha que maravilha. Olha como a espiritualidade ela necessita que o ser humano tenha consciência da importância de ele adquirir o autoconhecimento espiritual e mental. Pois muitas pessoas de boa vontade podem ser desastrosas no momento essencial da transformação da humanidade. As pessoas precisam ter consciência da sua luz e do que são capazes de fazer, do bem que podem fazer e do mal que podem causar por falta de conhecimento. A espiritualidade seleciona pessoas que estão investindo nelas. Entendeu? A espiritualidade ela vai sempre estar ajudando aquelas pessoas que, de repente, se propõem a fazer o trabalho junto com elas. Né? Com o propósito de melhorar a humanidade. A transição terrestre não é porque o mundo vai acabar amanhã,
que nós precisamos tomar cuidado, nós temos um trabalho muito mais sério a ser desenvolvido aqui no planeta Terra. O mundo vai acabar, vai séculos e mais séculos para acabar, né? Porque todo o planeta ele acaba um dia, né? Mas é muito tempo, não é que a previsão vai acontecer amanhã, que as pessoas estão bancando louco lá, fazendo uma casa embaixo da casa para poder entrar lá, porque diz que vai ter um monte de míssil aí, que vai acabar o mundo, e quem tiver lá dentro, aquele negócio lá, não vai morrer, entendeu? Isso é coisa de americano, tá? Não é bem assim, não. A espiritualidade não trabalha assim, não, né? Eles não trabalham assim. Os extraterrestres falam como que o ser humano tem tanta imaginação sobre a espiritualidade, sobre o que eles acham que vai acontecer. Eles não sabem nem viver a vida e quer prever o que vai acontecer daqui milhares e milhares de anos. Então, minha gente, é esse o trabalho que a gente tem que desenvolver, né? Eu deixo aqui um convite para que cada um de vocês, né, tenham a curiosidade, o entendimento para essa busca. Entendimento para essa busca, a busca do autoconhecimento, a busca do entendimento do que se passa à sua volta, do que está dentro de cada um de nós. Todos nós, o ser humano, ele é recheado de segredos, que cabe a cada um descobrir qual é o seu, né? Através do autoconhecimento, através do entendimento das energias, como o universo se propõe, se unindo com a espiritualidade que te acompanha, com aquela espiritualidade que aposta em você e te veio até você porque sabe que você será capaz de auxiliá-los, porque você está propondo a fazer essa caridade. Essa é a maior caridade que o ser humano poderá fazer. É se propor a ser a luz, a caminhar para a luz. Levar a luz onde houver as trevas. Esse é o papel do ser humano pensante, o ser humano inteligente, o ser humano que conseguiu evoluir, que está tentando, está no caminho, está na jornada para evoluir cada vez mais. É isso que precisamos fazer. Né? Nós já éramos deuses lá atrás. Né? Antigamente, o homem ele não tinha o conhecimento da tecnologia desenvolvida, porque o conhecimento ele sempre teve, mas ainda não era desenvolvida, porque faltava material. Né? Mas ele sabia que um dia tudo isso ia acontecer. Né? Então é isso aí. Que todos tenham muita paz, um bom início de semana para todos, uma boa noite. Namastê.